Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, sou Adriano, esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 6, dos versículos 11 ao 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nos versículos anteriores, na palavra de Deus, são apresentadas várias coisas que nós podemos saber e, digo mais, nós devemos saber. Coisas como estamos mortos para o pecado, sepultados com Cristo pelo batismo, mortos em Cristo para que possamos ressuscitar com Ele e viver uma vida nova com Ele. E aqui no versículo 11, nos é chamada a atenção por uma coisa. Não adianta apenas saber essas coisas. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não adianta apenas saber que Deus existe, ou saber da existência de Deus, ou saber de todas essas coisas, que nós já morremos para o pecado, que pela fé nós somos salvos em Cristo. Nós precisamos nos considerar dessa forma. Precisamos tirar da teoria e lançar na prática da nossa vida, no nosso dia a dia, em serviência ao Senhor. Considerarmos então como mortos para o pecado e vivos para Deus, pois nós fomos ressuscitados com Cristo para uma vida nova. E ele fala o resultado disso, que é uma diferença entre o saber e o considerar. Mas quando nós nos consideramos e aplicamos isso, temos fé no Senhor para andar com Ele, confiando que Ele nos salvou e nos libertou do império das trevas e do domínio do pecado, o resultado é o arrependimento, uma mudança, uma conversão, uma mudança de atitude, uma mudança de direção. O arrependimento é exatamente isso, uma conversão, né? Virar 180 graus e seguir na outra direção. E esse arrependimento causa uma transformação. E essa transformação resulta em não nos apresentarmos ao pecado, não apresentar os nossos membros ao pecado, mas nos apresentarmos a Deus, nos oferecermos a Deus como vivos dentre os mortos. Que foi exatamente dessa forma com esse intuito que o Senhor fez a sua obra redentora lá na cruz, para que possamos morrer com Ele e viver com Ele, ressuscitar em vida para viver uma vida nova, não mais servindo ao pecado, mas servindo ao Senhor. Como diz o versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não servimos mais aquele rei pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, mas agora nós servimos ao Rei Graça. E a graça reina na justiça de Deus. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.